Bom, na verdade, assim, isso é um problema realmente, e isso tem a ver com o que a gente estudou já esse ano, a relação do português padrão e português não padrão, né? O que a gente aprende em gramática nas escolas é o português padrão, o português muitas vezes de uma gramática que ninguém fala. E não são trabalhadas na escola questões do dia a dia da linguagem. A gente vai ver uma coisa ou outra, por exemplo, menos não existe porque advérbio não varia, uma coisinha ou outra, mas a gente não estuda a língua que de fato a gente fala. Então, para mim, o problema é que existe um abismo entre a gramática que a gente estuda e a gramática que a gente fala na vida real, porque não estudamos a gramática da vida real. Depende muito da forma que você Você foi criado, de quem criou você. Aí você aprende a falar do jeito que essas pessoas falam. Você cresce ouvindo elas falarem e começa a falar igual elas. Tipo, você cresce vamos supor, em uma família que fala bastante gírias e você não fala totalmente o português, vamos supor, correto, você vai falar esse português pro resto da sua vida, mesmo você, tentando aprender o correto na escola. A gente é criado de uma maneira, as pessoas de antigamente não tinham estudos, eles não frequentavam escolas, eles aprendiam em casa com os pais. E da maneira que eles eram criados, eles foram passando de filho, e foi vindo as gerações e fala assim, conforme aprende em casa. Eu acredito que Além disso, eu acho que é o fato de você aprender a falar primeiro. Depois você aprende a escrever, e a linguagem culta, né, ela vem depois de um tempo que você já criou um vício de linguagem. Aí acho que mais ou menos... Olha, na verdade, assim, não é que nós não usamos um português padrão. Eu acho que toda fase da vida do adolescente, do jovem, né, da criança, ela passa por fases. E cada fase é usada um tipo de gíria, é usada uma forma de falar. Com essa inserção da linguagem da internet, da globalização, da questão do Facebook, do Orkut, eles aprenderam uma linguagem abreviada, né? Então, tudo que eles têm que estar conversando é tudo abreviado, eles escrevem de maneira abreviada. Não sei nem se é de maneira errada, mas é uma nova forma de linguagem que o jovem encontrou para se comunicar. Primeiro, porque, na minha opinião, existem vários tipos de português. O da escola, que é o formal. O fora da escola, que é o informal, que é o mais fácil. A gente usa mais ele porque ele é o mais fácil para se comunicar com as pessoas. E para mim existe o português da internet, que ele é mais escrito. Mas também ele é mais resumido, ele é muito resumido. Por exemplo, você, VC, quando é QDO, entendeu? Mas você acha que a internet já dominou o mundo, dominou todo mundo? Ela dominou uma parte. Você acha que a língua... hoje tudo você precisa dela para tudo. A internet, ela dominou uma parte, porque existe uma parte... Isso é ruim ela ter dominado uma parte. Porque quando a gente vai estudar para Enem, para vestibular, para entrar na faculdade, tudo, atrapalha muito. Porque além de ajudar, atrapalha, porque além de ser uma ferramenta de busca, é uma ferramenta de entretenimento. Isso, né? Também. Por exemplo, nas redações da Unicamp, por exemplo, que tem peso, vamos dizer, 90% da prova, muita gente está tão acostumada no computador a escrever VC, essas coisas, que acaba escrevendo também na redação. Isso também atrapalha a pessoa na hora de falar, também em público. Ou, por exemplo, para falar para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. Isso atrapalha muito, porque acaba usando na verdade, tem vários fatores. Primeiro, hoje o computador domina a criança, e são dialetos que você aprende na própria rede, né? Que é difícil tirar da cabeça da criança. Então ela entra constantemente, troca ideias e é daquele formato. Para encurtar o caminho da conversa, é daquele formato. Só que também dentro de Campinas são regiões diferentes, formatos diferentes, onde você vai encontrar crianças, adolescentes com formatos, meios, formas diferentes de viver, de falar, de conversar, né? Realidade. Outras realidades.
Então, aí entra várias questões, né? Primeiro porque pensar em educação significa ter que pensar em políticas públicas. São duas questões. O primeiro é quem pensa, os gestores da educação, quem organiza o MEC, quem organiza todo o sistema educacional brasileiro e os profissionais que estão colocando em prática. Pensar em termos de Brasil, é uma série de problemas. Primeiro, quantidade de verba pouquíssima destinada ao ensino público. Claro que a gente tem ali as escolas particulares também, né? A gente faz parte de uma escola particular, mas de qualquer forma a diretriz educacional sempre parte do ensino público. Né? Eu acho que é próprio interesse de quem governa mesmo, dos próprios políticos. Deixar o povo ignorante. Deixar o povo bem ignorante, quanto mais ignorante melhor, porque haja visto os noticiários, né? A roubalheira que está aí. E hoje, na minha geração, por exemplo, foi a geração a gente movimentava todo mundo, fazia passeata pela cidade. Nós tiramos o Jacobitar da prefeitura aqui de Campinas na minha época. Hoje não. Hoje você conversa com o pessoal aí da sua idade, por exemplo, não sabe como é que vota, não sabe quem é o prefeito, quem é candidato, quem é o seu vereador do seu bairro. Ninguém sabe nada sobre isso. Então, essa geração de hoje, de vocês, não é envolvida com política. É muito pouco mesmo. Quase nada. Então, acho que é próprio interesse dos governantes. Existem várias questões. Se eu soubesse como resolver tudo isso, eu acho que eu me candidataria. E aí, talvez, se eu me candidatasse, eu entrasse nos esquemas da corrupção, porque não é possível que todo mundo que entra para resolver só piora, né? Eu concordo, concordo um pouco de falta de interesse também, né, do brasileiro. Ele aceita mais ou menos tudo com uma certa passividade, né? Tudo que se faz na política. Se sujeita a tudo. Oi? Se sujeita a tudo. Se sujeita a tudo, assiste a televisão, vê o que está acontecendo, mas amanhã já esqueceu. Haja visto aí, ó, o Maluf, né? Haja visto o Collor, que está na política ainda. Então, o que aconteceu com tudo, a gente põe nomes lá em cima, lá para governar, então tem memória muito curta. O que vocês fariam? O que vocês fariam para mudar? Eu não posso fazer muita coisa hoje. Se você tivesse a minha idade, a do Rômulo, 16, 17 anos. Seria uma questão de se interessar um pouco mais. Saber em quem vocês vão começar a votar agora, tá? Procurar saber, tem meios para isso. A internet está aí, ó, não é só para ficar no MSN, não é só para ficar no YouTube, não é para ficar no, como é que é o outro lá? Facebook. Facebook. Não é para isso. A internet é uma fonte inesgotável de informações para todo mundo. Mas eu ainda acho que deveria vir da escola. A escola poderia dar o primeiro chute, né? O pontapé inicial. Agora, em casa, nós temos aí amigos, né? Que o conceito político deles é bem formado dentro da casa deles. Então, tanto até do filho mais novo até o pai, né? Todo mundo está mais ou menos num patamar só. Então, quer dizer, dentro de casa é muito importante isso. Aqui eu confesso que nós não temos esse hábito de passar para os filhos essa consciência política. Não adotamos porque nós viemos também de uma outra geração que não tinha. Então a gente acompanhou isso aí e deu pouca importância. Mas na idade de vocês, por exemplo, eu estudava no ITK. Eu tinha um professor de história fantástico. Ele fazia todo mundo ficar informado e promovia debate dentro da sala de aula. Então, era um assunto muito presente ali. Então, a gente se interessava muito. Então, eu acho que isso aí deveria partir das escolas. Você acha que a má remuneração do professor não influencia ele deixar como está? Não. Eu acho que a pessoa, se ela gosta do que ela faz, se ela é realmente profissional naquilo que ela faz, independente do salário, ela vai desenvolver um bom trabalho. Com certeza. Mas aí eu acho que vem a paixão pela profissão. Porque se você gosta do que você faz, você não vai dar essa desculpa do, beleza, eu poderia ganhar mais. Mas não ganho. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu puder fazer, né? Continuar, claro, lutando por melhores salários e tudo mais, mas não usar isso como desculpa para, então também não vou fazer. Se você não fizer, quem vai fazer? Você sabe que tem, no ensino médio, a própria sociologia entra com essa parte da política. Mas na base ali, que é o ciclo 1 de primeira a quarta série, não tem. Não, mas ensinar política de fato, ensinar a votar, ensinar o que acho que toda escola assim não passa isso do jeito dele. Não, isso não passa. Você pega uma parte superficial disso daí. O estudo disso daí, o estudo da política.
Mas em si, votar, lá na escola nós temos um problema lá que o prefeito asfaltou lá. Então eles deveriam saber por que o prefeito asfaltou lá. Porque o prefeito ganhou voto. Ele colocou um asfalto de terceira qualidade, ganhou o voto de todo mundo e reelegeu. Todo mundo está satisfeito. Mas ele deveria saber por que colocou aquilo ali. Então, é isso que está faltando para eles. Esse feeling de você chegar, saber do bom prefeito e cobrar ele. Se você de fato votou nele, você tem o direito de cobrar. E cadê a cobrança? É claro que falta essa reformulação que deveria ter na educação, deveria também entrar política, como currículo, como base de currículo também. Não existe. Existe lá no ensino médio, que é a sociologia, que envolve, né? Que é muito superficial. É muito superficial. Não, eu acho que também isso não devia ser passado nas escolas, porque, tipo... Política não deveria ser passada? Política não, porque cada um tem a sua opinião sobre a visão. Mas ia dar muita polêmica. Você acha que falar de política não ia forçar a gente a pensar um pouquinho mais? Talvez. Sim, mas não resolveria nada, porque, tipo... A gente, nem sempre a gente ouve conselho ou qualquer outra coisa e executa isso que a gente ouve. Mas a gente está aprendendo. Talvez porque tem gente que nasce não gostando da coisa, não foi feito para fazer isso, falar daquilo e nunca vai gostar. A gente aprende português correto. A gente aprende a falar o português correto. Mas a gente não fala certo. Será que se a gente aprendesse a votar, a gente votaria certo? Também não. Não? Não, porque a questão da opinião de cada um, tipo, cada um tem uma opinião formada sobre política, sobre tudo. Aliás, cada um acredita no que quer. Existem coisas que, tipo, mesmo você aprendendo, alguém tentando passar algum conhecimento, você não vai mudar a sua forma de pensar. Então o que acontece? Eu acho que o governo, ele acaba usando desses meios, assim, meio que para facilitar muitas coisas que são a favor não de um governo social, mas do cara que está lá, beneficiando especificamente só ele, assim, ou quem ele quer, entendeu? E aí ele não promove essa discussão, esse debate entre, assim, esse semeamento de cultura no povo, assim. Mas assim, eu acho que também falta, assim, do interesse do povo de procurar a cultura, porque isso entra muito no clichê, que o governo ele dá manutenção ao que ele quer e as pessoas não vão atrás do que elas querem. Elas têm que ir atrás do que elas querem e muita gente que está na educação vai atrás do que quer e consegue sair com uma visão política muito boa das escolas. Então, mas assim, o que eu acho mesmo, deve haver divulgação das coisas que o governo faz e de um processo de conscientização cultural. Caros jovens, se não acontecer uma disciplina ou uma organização entre nós, cidadãos, que pagamos os nossos impostos, e exigir mesmo dos políticos que estão... Pode permanecer todo mundo lá, mas o cara tem que cumprir. Isso nunca vai acontecer. Tu nunca vai chegar numa universidade pública. Se tu sair de uma escola pública, você vai ter que fazer um cursinho, isso se você for um cara habilidoso e queira conquistar aquilo. Se não, se você vai falar, não, vou tirar o terceiro grau para mim aqui, tá bom. E aí eu reforço mais uma vez, se não houver uma conscientização perante todos nós, pai, mãe, avô, filho, neto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É interessante porque antes de me tornar professor, a gente já tinha uma visão clara da educação no país, né? A educação nunca foi prioridade nesse país, tá? Então, e para nós, tanto para mim quanto minha esposa, a educação sempre foi prioridade, tá? A gente, com certeza, a gente deixou de fazer
viagens, a gente deixou de comprar alguma coisa para melhorar a nossa qualidade de vida para aplicar em educação do meu filho, tá? Então, a prioridade número 1 da minha família, na minha casa, sempre foi a educação, tá? E o que a gente percebe com o passar dos anos, né, e agora inserido nesse meio, que houve um declínio muito grande. Não é importante investir em educação. E quando existe algum tipo de investimento, esse investimento é feito de uma forma sem planejamento, porque hoje colocam da seguinte forma, né, que mas nunca se investiu tanto em educação igual está investindo. Agora, o que adianta você investir se o principal é o professor, né, que é a ponta, né, de todo esse processo? Não existe investimento, não existe formação. Pelo menos o que a gente sente é isso, né? E dentro das escolas públicas, hoje o grande problema que eu vejo, tá, pode ter certeza que algum professor vai até ficar torcendo o rabo, mas é má formação de profissionais. Eu acho que o principal problema não é nem ter ou não ter ensino superior. Não ter ensino superior, obviamente, demonstra uma falta de preparo. Mas o problema é que muitos têm ensino superior, mas tem um ensino que não é de boa qualidade. Então isso também não resolve o problema. A gente tem muitos professores que se formam, mas fazem faculdade aí, faculdade de beira de esquina, ou faculdade que não tem uma preocupação pedagógica. Então, hoje, infelizmente, a gente está numa discussão diferente ainda. O fato de ter diploma não é o suficiente. Qual diploma você tem? Né? Porque a gente tem faculdades pagas, hoje em dia faculdade à distância, não pagas, né? Que você paga e não vai, ou mesmo vai, mas a faculdade não tem uma preocupação de fato com a questão pedagógica. Então, não ter o diploma é um problema, mas muitos têm o diploma e é como se não tivesse. Então, acho que a questão é maior ainda do que não ter. Tem problema de indisciplina, tem problema de gestão, tem problema do sistema. O sistema de escola pública ele é feito de uma forma para aparecer números, né? Então, o que é mais importante? Você ter um aluno alfabetizado, semi-alfabetizado, ou ter... Não, porque o nosso governo, nós temos 99% dos alunos alfabetizados. Agora, a gente convive com situações de ensino médio em escola pública de um aluno que não sabe ler, de um aluno que não sabe escrever. O que você faz com esse aluno? Hoje, dentro da escola pública, não se faz nada, porque o sistema não permite que você faça alguma coisa, tá? Esse aluno, simplesmente, ele é aprovado porque nós vivemos num processo de progressão continuada, tá? Só para vocês terem uma ideia, a escola onde eu trabalho num projeto, eu não trabalho em sala de aula, eu trabalho com um projeto dessa escola. Nessa segunda-feira passada saiu o resultado do Enem. Foram avaliadas 19.413 escolas do país. A escola onde eu trabalho ficou na posição 18.423. Tá? É uma das piores escolas do país. Nós ficamos numa situação, só para vocês terem uma ideia, o Alagoas, que é um estado do Nordeste que tem sérias dificuldades financeiras, até de alimentação, apenas 3 escolas do estado do Alagoas ficam na frente da escola onde a gente desenvolve esse trabalho. Aí, o que se faz? Não se faz nada porque o professor não vai dar aula. Nós estamos convivendo desde o começo do ano sem professor de química, sem professor de física, falta de professor, porque o professor não tem motivação. Quando ele vai para dar aula, ele não tem nenhum tipo de incentivo do aluno. Tá? Então, não se faz nada, porque o aluno hoje ele se acostumou que o processo, que o sistema é dessa forma. Por que eu vou me esforçar? Você não se sente enganando o aluno fazendo isso? Não. Você não volta incomodado por causa, tendo que mentir para o aluno, ele é ruim, ele não... Pedro, é o seguinte, tá? Eu não me sinto porque eu tento fazer minha parte, tá? E é uma coisa interessante, se você ligar na escola, se você liga na escola onde eu trabalho, você pode ter certeza absoluta que eu sou referência para todos esses alunos, porque eu procuro fazer a diferença. Tá? Eu tenho uma preocupação, eu faço muito mais do que o Estado permite. Tá? Você acha que você pede? Oi? Você pede, Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, só para você ter uma ideia, né? Essa semana, dentro dessa escola,
Um aluno agrediu uma professora, fez boletim de ocorrência, os outros alunos se sentiram assim, acuados, porque não teve nenhum tipo de atitude para punir esse aluno, fizeram um abaixo-assinado, a irmã desse aluno pegou a aluna, bateu, ela foi parar na UTI. Ou seja, a escola foi estampada em manchete de jornal da cidade, tá, durante uma semana por 2 vezes. Tá? Agora, respondendo a tua pergunta, assim, isso me incomoda muito. Me incomoda muito, porque eu me considero um bom professor. Tá? Se eu não fosse um bom professor, eu não trabalhava em escolas particulares. Tá? Agora, professor do Estado não tem nenhum tipo de compromisso. Tá? Para você ter uma ideia, eu faço... Não, porque é fácil ser professor, Pedro. É muito fácil ser professor hoje. Hoje você acabou de terminar o ensino médio. Você se inscreve aí num curso de uma escola semipresencial, ou que você se forma em letras, tá? E o Estado entende como você uma pessoa apta para entrar numa sala de aula. Isso é absurdo. Tá? Não tem professor, porque ninguém quer ser professor do Estado. Olha, eu não sei assim na escola de vocês, mas para quem estuda no Estado, eu sempre falo isso para os alunos, pergunta onde seu professor se formou, qual é a formação do teu professor. Tá? Você não encontra professores formados em boas faculdades. Você não encontra nenhum professor formado numa Unicamp, numa UFSCar, numa Unesp, FUVEST. Você não encontra. São professores formados assim, em faculdades com notas de avaliação muito ruins. Agora, eu não estou querendo dizer para você que não existe exceção. Lógico que existe exceção. Existem pessoas que nasceram para aquilo, para dar aula. Mas são muitas, né? Ou melhor, pequenas possibilidades. Tá? Isso me incomoda? Lógico que me incomoda. Mas como é que você muda tudo isso sozinho? Como é que você muda esse processo sozinho? Como é que você faz tudo isso? Eu brigo. Eu tenho um problema seríssimo. Dentro de uma escola onde nós temos por volta de 60 professores, tá? Eu brigo todos os dias. Eu não converso com ninguém. Tá? Porque eu brigo, porque eu cobro, porque eu bato de frente. Tá? Porque eu preparo aula para professor. Eu percebo que o professor de história está tendo dificuldade. Professor, senta aqui, ó. E se a gente fizesse assim, olha, eles estão vendo aí a questão da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, vamos fazer uma aula diferente. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns projetos, um dos projetos, eu aplico simulado do Enem que eu preparo. Eu sou professor de arte, cara. Tá? Eu preparo o simulado com questões de história, de língua portuguesa. Tá? Só que como é que você consegue fazer com que esse aluno entenda que a única possibilidade, a única oportunidade da vida dele é a educação? Nós temos 2 escolhas, o certo e o errado, o bem ou o mal, não tem meio. Tá? E assim, uma coisa importante é que a nossa vida é feita de escolhas. Quem faz essas escolhas? Eu tento direcionar, mas não sou eu que faço. São eles que fazem essas escolhas. Tá? E eles, hoje, a formação desses alunos não é preparada para a educação. Hoje, o que eu ouço toda hora? Nossa, Ivan, olha, poxa, esse aluno, puta, o cara é educado, né? Olha, que cara honesto. Como se educação e honestidade fosse diferencial, cara. Isso é obrigação. Tá? Então, é problema de família? Lógico que tem problema de família. Tá? Mas não é, você não pode colocar como desculpa. Porque na família lá da Bianca, do Brian, tá? Os pais são separados. Isso não é. Eu venho de família de pais separados. Nem por isso minha família toda é formada. Minha família toda sempre se preocupou muito com a questão de educação. É uma questão de princípios. Agora, o que motiva esses alunos a ir para uma escola? Absolutamente nada. Ele chega lá, a primeira pergunta que ele te faz, quando ele está entrando para a escola, que hora que nós vamos sair hoje? Porque ele sabe que é comum você não ter todas as aulas. Eu acho muito curioso, assim, às vezes a gente fica irritado no final de bimestre, o aluno vem, professor, qual é a minha nota? A preocupação maior sempre é a nota. Entendeu? Agora, como é que foi a última aula? O que você entendeu da última aula? Qual é a sua dúvida? Essa pergunta nunca vem, né? Mas isso também não é culpa 100% dos alunos. No final das contas, a lógica do ensino está muito focada nessa questão do resultado final. Só que o resultado final em educação não é mapeado por uma nota. Né? Um aluno pode ir muito bem numa prova e ter usado de outros artifícios para conseguir bem nessa prova. Né? Acho que o que a gente tem que buscar é o quanto esse aluno está crescendo enquanto indivíduo nesse processo educacional e quanto ele está interagindo com a sociedade, independente de qual é o resultado ali da nota, do dado estatístico,
né? A gente, infelizmente, tem uma educação muito voltada para esse dado estatístico. Uma educação que está sempre colocando parâmetros para avaliar se uma escola é boa ou ruim, mas ninguém entende o contexto dessa escola, como essa escola se esforça para trazer melhores condições para os seus alunos. Isso é uma realidade. Só para você ter uma ideia, a lei, nós temos uma legislação que ela diz que todos os estudantes em escola pública ou particular têm que ter 200 dias letivos. Inclusive, essa semana, existe uma briga aí do próprio MEC para aumentar de 200 para 220 dias. Eu acho isso um absurdo, tem que ter muito mais estrutura. Mas tudo bem, 200 dias letivos. Vocês têm 200 dias letivos. O meu filho tem 200 letivos. As escolas particulares que eu dou aula têm 200 dias letivos. Tá? Eu não falto nem em escola pública nem em escola particular, mas no dia que eu deixo de faltar, você pode ter certeza que eu deixo todo o meu conteúdo, na escola particular vai um professor me substituir, aquela aula ela é dada. Tá? Agora, só para você ter uma ideia, primeiro bimestre e segundo bimestre, isso eu tenho um gráfico, eu posso mandar para vocês. Na escola onde eu leciono, tudo que eu faço em termos de porcentagem. 100 dias letivos no primeiro semestre. Sabe quantos dias meus alunos tiveram? Os alunos dessa escola à noite tiveram? Apenas 62 dias. Apenas 62 dias, em 100 dias. O segundo, agora, semestre é pior, porque as aulas vão até dia 19 de dezembro. Quando chega dia 1º de dezembro, ou melhor, dia 25 de novembro, ninguém vai mais na escola. Ou seja, é praticamente um mês já sem aula. Nós vamos fechar esse ano, no máximo 115 a 120 dias letivos. Tá? Para ser considerado um dia letivo, se é à noite você tem 5 aulas, você tem que ter 5 aulas. Essa semana foi a única semana desde abril que os alunos da noite tiveram 5 aulas. Simplesmente o professor falta, ele não vai. Por quê? Porque ele não tem motivação nenhuma. E quando ele tenta dar aula, ele tem que falar assim, gente, pelo amor de Deus, escola pública se tornou um ponto de encontro dos alunos. Eles vão lá para conversar, para colocar fofoca em dia. Tá? Os alunos chegam na sala de aula, já se formam os grupos. Não existe ordem. Tem uma meta, né? Não existe perspectiva nenhuma. Você, como professor, está preparando o aluno de escola pública para... Hoje em dia, a minha grande preocupação com um aluno de escola pública é formar cidadão. A minha grande preocupação é essa. Tá? Se eu falar para você que eu estou preparando um aluno para prestar um vestibular, eu tenho resultados legais. Isso eu te provo. Eu tenho alunos meus que estão fazendo colégio técnico. Uma aluna minha, segunda-feira da semana passada, ela veio, terceiro colegial, né? Ela veio, me deu um abraço. Eu falei, posso te dar um abraço? O que foi, Kátia? Não, eu quero te dar um abraço. Eu falei, dá. Eu falei, o que é isso, né? Ela falou assim, não, quero te agradecer. Por quê? É porque ela se formou agora no meio do ano, técnico em mecânica, pelo ETEC. Tá? Escola pública. Ela se formou, tá? E ela foi convidada para fazer uma avaliação na Ronda de Sumaré. Foram 30 alunos e ela foi selecionada entre esses 8 alunos. Esses 8 alunos que foram selecionados, eles vão até dezembro fazer um estágio, ganham um salário mínimo e toda a ajuda de custo. E no final do ano eles vão ser efetivados para ganhar um salário de R$ 1.580. Tá? Eu tenho 5 alunos que, através do Enem, tá, com todas essas dificuldades, estão fazendo faculdade, Enem, ProUni, conseguindo uma nota razoável, faculdade de graça. Então, existe resultado? Existe, mas é muito pequeno. É muito pequeno. Tá? Eu quero mais, cara. Eu quero muito mais. Tá? Agora, como que pode você estar numa escola onde estouram o cadeado do teu armário, roubam as coisas do teu armário? Essa semana roubaram minha agenda. Tá? E foi aluno que fez isso? Não foi aluno. Pensa nisso daí, que nem você comentou da violência, que agrediu uma professora. Por que você acha que isso acontece? Falta de educação, família? Não, eu acho que é uma série de fatores, mas posso falar uma coisa, gente? Professor que domina conteúdo, ele chega na sala de aula e ele dá aula. Agora, um professor que tem dificuldade de dominar conteúdo, ele vai chegar na aula e vai o quê? Encher linguiça? Nós estamos vivendo em pleno século XXI, globalizado, informações, internet, tudo está aí. Hoje, por mais que esse aluno estude em escola pública, ele tem o básico de informações. Tá? Como é que um professor que chega na sala de aula, na escola pública, fala errado? Um professor que, de repente, ele não sabe dar aula. Não sabe.
Hoje o escrever, não sabe, cara. Não sabe escrever direito. Não tem didática nenhuma. Gente, olha, a mudança disso tudo ainda é educação. É educação. Mas educação não nesse formato que está. Na educação, na transformação da educação, que é a longo prazo. O dia que tiver essa revolução aí, essa mudança, com certeza se consegue alguma coisa. Mas enquanto isso, não adianta. Mas você não acha assim, todo mundo fala a longo prazo e esse prazo nunca chega? Não chega, claro que não chega. É o político que manda, é o político que determina a mudança do currículo. Se é o político que determina a mudança do currículo, ele vai fazer o que favorece a ele, o que favorece a política. Agora, como que se muda alguma coisa? É assim, eu vejo professores com amor, igual nós conversamos, tem um professor que tem amor, mas esse professor não adianta que ele não muda a história da escola, da sociedade, da própria política. Ele pode chegar porque nós somos multiplicadores, tá? Mesmo você sendo multiplicador, você não consegue mudar a cabeça deles. Eles estão preparados, eles não foram preparados para aquilo ali, tá? Eles não foram cobrados, eles não foram feitos, transformados naquilo ali, né? Então, por isso que vai continuar desse jeito até que tenha essa transformação a longo prazo, senão... Hoje, eu tenho que tornar meus alunos responsáveis, tá? Esse é o meu objetivo. Ivan, você está de que lado dentro da escola? O meu lado são os meus alunos. Sempre foi e sempre vai ser. Eu defendo meus alunos por qualquer causa. Por isso que o professor não gosta de mim. Eu não fico em sala de professores. Por quê? Sala de professores é um ambiente que o professor só fala mal de aluno. Eu não tenho que falar mal. Porque eu entro numa sala e dou aula, cara. Ele fala mal do aluno, não está falando mal do professor. Com certeza. Se o aluno é ruim, não é incoerência. É uma incoerência. Ele não está dando aula direito. Uma incoerência. Eu acho assim, ó, fala muito que o professor ganha mal. Porra, vai fazer outra coisa. Se ganha mal, vai fazer outra coisa. Eu acho que o Estado, hoje, o salário que ganha, pelo que fazem, ganha muito bem. Eu ganho mal, cara, porque eu faço uma diferença. Tem que querer. Agora, por que todos esses problemas na escola? Porque não querem que você faça a diferença. Do jeito que tá bom demais. O professor chega dentro da sala de aula, abre a apostila na página tal a tal, responde. Cara, eu dou aula para 4 anos de idade a 17 anos. Eu preparo aula para todos os meus alunos. Para todos os meus alunos. Se você me pergunta para um aluno meu de educação infantil, tá? 2, quem é Volpe, de 4 anos ele te fala quem é Volpe. Tá? Se você pergunta para ele o que é folclore, ele te fala. Se você pergunta para um aluno meu de 4 anos assim, escuta, qual que é a obra mais conhecida do mundo? Tá? Ele te fala, é Mona Lisa. Tá? Agora, um aluno de terceiro colegial do Estado não sabe escrever direito. Então, tem que mudar o sistema. Sim, tem que mudar. Tá? Agora, esse sistema ele tem que ser mudado, tirar essa questão de progressão continuada e principalmente a questão da formação do professor. Tá? Formação do professor. Hoje não pode pôr qualquer um. Não, de jeito nenhum. Hoje de jeito nenhum. De jeito nenhum. E agora, nós temos um país assim de culturas diferentes, extenso demais. Nós temos de todos os estados do Brasil, apenas 3 estados têm um currículo escolar. Apenas 3 estados. Tá? Agora, o que não pode é, de repente, eu sempre questiono o seguinte: o que é mais importante? Tá? O que vai servir, ou melhor, o que vai servir você saber a tabela periódica de química de cor, qual é o elemento, para que isso vai servir na tua vida? Só se você for químico. Aí você fala, opa, espera aí, Ivan, o vestibular da Unicamp cobra, da FUVEST também cobra, mas vai deixar de cobrar. Tá? Hoje você tem que saber interpretar, é isso que o Enem está querendo. Por que o Enem não dá certo, galera? Por que tem esses problemas? Porque esses grandes cursinhos da vida não quer que dê certo. Não quer que dê certo. Então, hoje o aluno ele tem que saber o básico. Ele tem que saber química, lógico. Ele tem que saber da química do teu dia a dia. Ele tem que saber o que isso influencia na tua vida. Ele tem que saber história? Tem que saber história. Mas o que vai trazer, o que vai interessar para esse aluno saber que Joana d'Arc estava lutando lá na França? Ele tem que saber o básico, tem que saber isso, tem que saber o básico. Hoje o Brasil ainda precisa mudar essa questão desse currículo. Tá? Se você pergunta para um garoto dos Estados Unidos onde fica o Brasil ou qual a capital do Brasil, ele fala Buenos Aires. Por quê? Por que eu preciso saber disso? Tá?
Só que tem um detalhe, aí você faz essas provas, faz avaliação, nosso país está sempre em último lugar. Tá? Em língua portuguesa, em matemática, em geografia. Olha, só que eu estou desistindo. Eu estou desistindo. Da educação em escola pública. Eu estou desistindo. Sabe por quê? Tem jeito, mas... Porque eu sinto que estou lutando sozinho. Eu sinto que meu trabalho não é valorizado. Eu sinto que professores que nem a minha esposa, que nem o meu irmão, não se encontram mais. Que luta pelo aluno, que tenta fazer. Tá? A gente tem um monte de professores acomodados, que está mamando na teta do Estado. Tá? Sofre, porque chega lá, está lá 40 alunos falando, brigando, tal, mas ele fica lá, ele fica quietinho, não quer nem aparecer. Tá? Não, mas é aqueles alunos que realmente querem alguma coisa da vida, que não tem condição disso. É um pouco... De eu estar desistindo? É um pouco... Não sei como é que eu vou colocar isso. Eu tenho pena deles. Eu tenho pena, eu tenho dó. Tá? É um sentimento que eu não gosto nem de ter, mas não querem deixar eu fazer meu trabalho. Qual o recado que você manda para esse aluno? Oi? Qual o recado que você manda para isso? Olha, faça a diferença, cara. Faça a diferença, tá? Tem problema em escola pública? Tem, tá? Mas eu conheço vários alunos, como eu dei alguns exemplos aqui. O ano retrasado, a garota que passou em primeiro lugar de medicina na Unicamp estudou a vida toda em escola pública, mas ela fez a diferença, tá? Então soube aproveitar os momentos que dava para aproveitar. Tá? Não são todos os alunos que não estão nem aí, são poucos. Tá? Eu acho que a gente está numa hora de uma revolução, tá? De quem quer aprender contra quem não quer aprender. Precisa ter essa revolução. E quem vai fazer isso? São os alunos. Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos de escola pública. Tá? Nós temos deveres e temos direitos. Tá? Os seus deveres são cobrados a todo momento. Muitas vezes você não cumpre. Tá? Mas e os seus direitos? O que você faz para ter os seus direitos? O que você faz para ter uma educação de boa qualidade? Porque você tem? Isso está na nossa Constituinte. O que você faz? Nada. Se acomoda. Se um professor vai para a sala de aula, esse professor, ele se acomoda. Eu falo para os meus alunos que é impressionante que quando eles terminam o ensino médio, eles estão todos com a bunda quadrada, porque não levanta a bunda da cadeira para cobrar os direitos. Levanta a bunda da cadeira para levantar, para falar, para atrapalhar. Então, não que isso não tenha que acontecer. Eu acho que tem que ter uma participação, sabe? Aula de arte tem que falar, tem que ter discussão, tem que ter debate, tá? Mas isso tem que ser instigado pelo professor, tá? Cara, eu não gosto que me chamem de professor. Não gosto. Procura a definição de professor no dicionário. Eu falo que eu sou um facilitador. Todo mundo me chama pelo nome. Na escola pública existe essa mania de chamar de professor. Eu não gosto. Todo mundo me chama pelo nome, tá? Porque eu sou um facilitador. A possibilidade de eu aprender com vocês é muito maior do que vocês comigo. Eu sou um só. Vocês são 20, 30, 40. Olha quantas pessoas de jeito diferente, situações diferentes. Tá? Então, cada dia que eu entro numa sala de aula, eu saio cada vez mais vigorado, porque eu aprendo cada vez mais. Tá? Ensino. Essa ideia... particular. Na particular, na pública também, porque eu consigo dar aula na escola pública. Eu não tenho problema. Eu coloco 2 salas de aula, tá? Conversa, a gente dá risada, parou. Você tem uma base, né? Você teve essa base, você tem uma didática. Mas assim, eu não era formado em arte. Eu comecei a dar aula com a minha formação na área de comunicação, porque não tinha professor de arte. Aí eu fiz uma faculdade de arte, mas uma faculdade muito ruim. Muito ruim. Agora, se você falar assim para mim assim, Ivan, eu quero que você, amanhã você vai dar uma aula sobre, sei lá, história da arte, mas a pré-história, a arte rupestre. Lógico, o fundamento eu sei, mas é óbvio que eu vou pegar, tá, todo o material que eu tenho minhas aulas, né, preparadas todas em pendrive, que eu preparei. Se você pega qualquer período de história da arte, tá, porque... Sabe, conecto ali onde tem. Escola pública tem, cara. Escola pública hoje você tem projetor. Você tem TV de LED. Você tem essas possibilidades. Só que você não sabe nem ligar um computador.
E aí, como é que faz? Para finalizar, qual é o seu recado que você manda para a galera lá de Brasília? Que olhasse com mais carinho para a educação. Tá? Se a gente acredita numa mudança do nosso país, falam-se muito, né? Nossa, como o Brasil está crescendo, como tem pessoas saindo da classe pobre para a classe média. Tá? Só que a gente está importando mão de obra. Tá? Nós não temos qualificação profissional nesse país. Assim, eu gostaria que olhasse com um olhar diferente, olhasse com carinho, que a educação de fato passasse a ser prioridade. Tá? Educação hoje é mais importante que comida, cara. Tá? Educação hoje é mais importante, que amor, bicho. Tá? Amor, você ama, você perde, você ama de novo, você come. Educação não, ninguém te tira isso, é seu. Tá? Agora, é isso, olhar com carinho, olhar, sabe, com projetos verdadeiros, que gastasse o dinheiro. Assim, poderia aumentar, né, a verba para a educação, que nem a Uni está querendo, né, 10% do PIB. Hoje se gasta 3%, 4%. Pô, que legal que seria. Mas gastasse de uma forma uniforme, de uma forma que trouxesse resultado. Tá? E isso, tá, não adianta comprar, encher a escola de livros, no final do ano, rasga os livros, joga fora. Produz a apostila, joga fora. Tem que rasgar e queimar. Tá? Investir-se no professor. Tá? Dizem que o Pitangui é a maior cirurgião plástica do mundo. Tá? Nós temos aqui no Brasil vários exemplos. Mas o que seria do Pitangui se não fosse um professor? Tá? Então, eu acho que nossa profissão é muito desvalorizada. Demais. Então, valorizar o professor, investir-se e olhar-se a educação de uma forma diferente.